Bispo G, começa então com a sua opinião inicial. Bom, a minha opinião inicial já é que existe a necessidade até de uma quebra de maldição. Eu acho que o principal, vamos dizer assim, exemplo que existe é a própria quebra que foi feita através de Jesus. Então, se não houvesse maldição familiar, ela não teria chegado até nós, porque ela começa em Adão, né? 1 Coríntios 15:45 diz isso: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Então eu vejo, né, através da morte, da entrega da vida do Senhor Jesus Cristo, é que nós somos salvos e quebramos essa maldição, que era uma maldição vinculada ao pecado original, que passou pelas gerações, chegou até a gente, e através de Jesus ela é quebrada. Ok, então você vai usando a ideia da maldição do pecado que veio de Adão e passou de geração a geração. Geração até nós, né? Ok. Jamierson. Eu vejo um problema muito grave na teologia da maldição hereditária. Os proponentes dessa teologia têm uma teontologia deficiente, que é a doutrina de Deus, uma hamartiologia também incompleta, que é a doutrina do pecado, e uma má compreensão da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Biblicamente, historicamente, a igreja nunca fez uma proposta como essa, a não ser a partir da década de 80, alguma coisa assim. Portanto, assim, a abordagem inicial do bispo não tem a ver com o tema do programa. Diretamente não tem a ver. O que nós estamos, imagino que a temática do programa é discussão de quebra de maldição hereditária de pecados individuais e não do pecado original, porque acho que não precisa nem discutir no programa a nossa dependência da natureza de Adão, né? Nós herdamos a natureza corrompida de Adão, como filhos de Adão na queda. Então nós temos uma natureza, por assim, caída, né? Então isso é uma outra coisa, isso é um outro ensinamento bíblico. Do ponto de vista bíblico e ortodoxo da história do cristianismo, maldição hereditária de pecados individuais, de pecados geracionais, isso é uma lenda, isso é folclore gospel, né? Isso é paganismo, tem mais a ver com cultura afro-oriental, indígena, antiga, como greco-romana, do que com o cristianismo. Bom, Bispo G, antes eu só tô devendo aqui uma resposta. Bom, não tô, na verdade, porque na sexta-feira caiu o tema do debate de sexta-feira, porque o pastor Leonardo não pôde sair do Espírito Santo e está com a gente aqui. Ele mora no estado do Espírito Santo, aconteceu um imprevisto e ele não pôde participar aqui do debate especial, que era um debate comigo. E aí o pessoal tá cobrando, e aí não foi. O Samuel disse: sexta-feira eu deixei de ir num compromisso para não perder o debate. Pois é, nós anunciamos no início do debate sexta-feira, mas fica a dica aqui mais uma vez, que na sexta-feira não tivemos debate especial por conta da falta ou da impossibilidade de estar aqui do pastor Leonardo. Aguardamos uma nova data, né? Vamos lá, Bispo G, volta aqui. Desculpa, eu volto a discordar, né? Porque eu acho que aqui a palavra principal, o pecado é algo que foi cometido por um ancestral nosso e ele ainda age na nossa vida. Se não agisse, Jesus não viria. E a outra coisa não é a quebra de maldição, não quer dizer que é o perdão de pecados dos outros ou do passado. O nosso pecado, todos nós fomos limpos, libertos através do sangue do Cordeiro. Porém, nós temos que pedir perdão. Quer dizer, há uma renovação também, até essa situação, que não é uma situação kármica. É uma situação da carne que nós recebemos de Adão. Ela não é uma questão de destino ou qualquer coisa assim do ser humano, mas uma verdade espiritual que passou pelas gerações. E que se nós também não tomamos posição, o sangue do Cordeiro ele pode se tornar ineficiente. Até pelo fato de que a Bíblia fala, Hebreus trata sobre isso, que se nós pecarmos voluntariamente, tem a expectação de juízo, quer dizer, são coisas que a gente sabe que a habilitação, o que o diabo quer, ele é o tentador,
ele existe, ele é personificado, e ele se habilita através das atitudes que a gente faz e também que a gente não faz. Então, o fato de eu querer concluir que não existe uma maldição hereditária é simplesmente a gente ver através. Eu vou dar um exemplo. Eu acho que o maior exemplo que a gente pode ver na própria Bíblia é o que acontece no livro de Mateus, onde é falado ali. Eu vou ler para vocês, que é uma passagem muito, muito interessante. A gente percebe que se há um povo que sofreu pelo derramar de sangue, foi o povo hebreu, o povo judeu. Quando eles falam assim: caia sobre nós e os nossos filhos o sangue desse justo. E a gente percebe que através dessa atitude, acho que um dos povos que mais derramaram sangue em questão hereditária foram os judeus. Então nós tivemos aí, infelizmente, a Segunda Guerra Mundial, fora tudo que aconteceu. Vocês conhecem também muito bem a história da época medieval e o quanto foi derramado de sangue. Eu tive uma experiência, vocês podem acreditar ou não, eu creio no mundo espiritual. Eu creio no poder e na autoridade de Jesus, creio no poder do Espírito Santo. Em 93, eu estava ainda como pastor na igreja da Vila Matilde. Foi a primeira igreja que eu dirigi, e nós começamos a entender melhor o mundo espiritual. E entender que atos proféticos, como existem muitos na palavra de Deus que se cumprem, a ceia do Senhor é um ato profético, o batismo é um ato profético, e nós começamos a orar. E numa madrugada, em oração, o Senhor me falou para quebrar a maldição que havia sobre o povo judeu. E eu comecei a orar nesse sentido e buscar, e lembrei dessa passagem. E em 93, nós oramos, quebramos essa maldição que havia sobre eles. 2 semanas depois, a história aí mostra claramente isso. 2 semanas depois começou o processo de paz entre a OLP e Israel. 2 semanas exatamente depois. Então eu acho que entendermos, mas bispo, você acha que uma igreja da Vila Matilde e na Zona Leste tem poder? Não é uma igreja da Vila Matilde, é a igreja do Senhor Jesus. Okay. É a autoridade do Cristo. Jamiers. Veja bem, como eu disse originalmente, a cosmovisão bíblica, ela é muito distinta da cosmovisão pagã, africana, oriental, indígena, caribenha, latino. Essa cultura de espíritos ancestrais, de culpa herdada por pecados individuais, ela está em todas as culturas pagãs do mundo. Cultura shintoísta, por exemplo, japonesa, tem essa compreensão de que as gerações passadas, elas transmitem um fator de culpa e destino para as gerações futuras, inclusive com influência familiar. Isso tem a ver também com o conceito kármico de muitas religiões antigas, como o hinduísmo, por exemplo, que divide inclusive a sociedade em castas, em que uma pessoa de determinada classe, devido a essa classificação hereditária, não pode nem mesmo migrar para uma classe superior. E a gente vai encontrar isso também na cultura africana, com os chamados espíritos familiares ou linhagens de maldição em culturas africanas. Então, queridos, assim, a cosmovisão bíblica não é esta. A teologia da maldição hereditária, os proponentes como Derek Price, Peter Wagner, aqui no Brasil, Jorge Linhares, Neuza Tioca, e outros proponentes, dessa teologia, que o bispo hoje aqui está representando, bebe dessas fontes não bíblicas, de uma cultura pagã, numa cultura não judaico-cristã. A cultura judaico-cristã rompe radicalmente com essa mentalidade dualista do mundo. Deus, inclusive, é o Deus que controla maldição e bênção. Ele é um Deus acima de todo bem, acima de todo mal. E é Ele que administra todas as coisas. O Salmo 62, verso 11, diz assim: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então, a teologia cristã, renovada pelos reformadores, da soberania de Deus, é uma criptonita contra a teologia da maldição hereditária, porque essa maldição hereditária, ela está sobre indivíduos.
O poder de transmissão de maldição, o poder de espíritos malignos transmitir culpa ou castigo sobre gerações futuras. E o bispo citou, eu esperava que ele citasse esse texto de Mateus que fala da culpa dos judeus pela crucificação de Jesus, o que é um grande equívoco, bispo. Porque a nação assim de Israel, ela está sobre uma bênção divina que não pode ser um homem ou demônios ou nenhum principados e potestade que possa anular. O bispo me fez lembrar de Números 23, como quando Balaque, rei dos Moabitas, contratou um profeta para amaldiçoar o povo de Deus, como se isso tivesse algum tipo de efeito, algum poder, e não deu certo. E o resumo da história que está lá em Números 23, Balaão mesmo confessou com as suas bocas: não posso amaldiçoar a quem Deus abençoou. Ou seja, o Estado de Israel, a nação de Israel sofre consequências do seu erro por desobediência que vivem até os dias de hoje. Jesus veio para os judeus e os judeus não receberam, mas isso não tem a ver com maldição hereditária dessa palavra declarada por ocasião da crucificação. Bispo, é contigo. É muito fácil a gente falar que não é judaico-cristã. Tudo que eu estou falando é base judaico-cristã. Não é. O pecado original é judaico-cristão. Mas nós não estamos falando de pecado original, porque ele não te interrompeu. O senhor cita muita teologia, mas eu gostaria de falar da palavra de Deus. Porque o mesmo Balaão que você falou, ele deu um conselho. Sim. Você conhece o conselho de Balaão? Dê as suas mulheres, que eram mulheres o quê? Moabitas, amonitas, mulheres que tinham vínculos com entidades malignas, que tinham vínculos com prostituição, para que eles se deitem e a maldição pegue. A palavra é muito clara: maldição sem causa, ela não vai prosperar. Mas se houver causa, ela pode prosperar. O que aconteceu? Veio uma praga, matou uma grande parte desses que eram judeus, que, como você falou, não alcançaria nenhuma maldição, mas o próprio conselho de Balaão levou a isso. Agora, o que é essa maldição? É a maldição do pecado, que é original. Não adianta, o diabo se habilita com o pecado. E o pecado é uma maldição que, com todo o poder de Deus, o Senhor não pode interferir. Segundo você falou, por causa de algo que nós conhecemos, que é o livre-arbítrio. Eles fizeram a opção deles pela serpente e estavam debaixo da habilitação da serpente. Se Deus fosse no conceito que você colocou, nós hoje não estaríamos com necessidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Basta perguntar para o bispo: se os judeus não tivessem deitado-se com as mulheres moabitas, haveria maldição? Não, é por isso que eu falo. Eles habilitaram pelo só pecado, responda pecado a pergunta. original. Estou te respondendo. Se eles não tivessem se afastado do Senhor, desobedecido ao Senhor, essa maldição que Balaão proferiu teria pegado neles? Não, então, mas pegou, não pegou? Evidente que não. Porque nós não estamos aqui, bispo, por causa do pecado original. Não, uma querido, nós não estamos aqui discutindo o que o mal pode fazer, o que o mal pode assolar, ou demônios têm poder sobre a vida dos ímpios, daqueles que se afastam do Senhor. Nós estamos falando daqueles que estão em Cristo. Mas Israel não era escolhido de Deus, não. E mesmo assim não morreram? O conceito de eleição corporativa não exclui o conceito de individualidade. Cada judeu em si precisava seguir os mandamentos do Senhor, embora a nação de Israel fosse uma nação eleita. Então assim, só um ponto na tua fala. A maldição, do ponto de vista hereditário, como defende a teologia da maldição hereditária, ela é pagã, ela não é bíblica, porque aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão com relacionamento com Deus, não tem maldição nenhuma. Ela é pagã, menos na questão do pecado de Adão, né? Porque o pecado de Adão nós herdamos... Mas esse não é o tema do programa. Nós estamos aqui discutindo se um crente tem maldição pelo pecado de gerações anteriores. Se ele tiver a habilitação, vai pegar. Um crente que está em Cristo. Eu não estou falando de quem não é crente. Que está em Cristo. Então vamos lá, como é que funciona essa questão da habilitação que o senhor... Eu acho que assim, nós podemos ter até um exemplo. Acho que o maior exemplo é na palavra de Deus. Mateus, ele fala a respeito da genealogia de Jesus. Então a gente vê Judá, que através do incesto vai gerar a Pérez e a Zerá. Nós temos a mesma genealogia. Salmão gerou de Raabe a Boaz, uma prostituta. O outro, Judá, gerou de um contexto espiritual de incesto. Mais para frente fala de Ruth, moabita, que tinha um vínculo com os moabitas, onde eram feitos sacrifícios de crianças. Mais para frente fala
que Salomão, que fora mulher de Urias, quer dizer, cita todos os lugares onde houve uma contaminação, um pecado e uma habilitação espiritual, aonde entrou. Veja, qual o pecado de Davi? Foi a prostituição, e a gente tem na geração dele, através de Boaz, uma prostituta cultual, chamada Raabe. Nós vemos que um filho... Mas a Raabe não era prostituta cultual. Era prostituta cultual, o termo usado. Era prostituta cultual, o termo usado. Então, mas ela renega isso, né? Não, ela renega. O fato dela renegar não quer dizer que alguém que abra precedente no futuro não possa voltar esse espírito familiar a agir. É questão de entidades malignas. Nós não podemos negar que existem entidades ao redor. E tenho muitos exemplos de espíritos familiares no próprio Antigo Testamento. Agora, só continuando o raciocínio aqui, a gente percebe que vem prostituição sobre Davi, vem incesto sobre a geração dele, porque um dos filhos dele vai cometer um incesto, e a gente percebe que ali é uma possessão demoníaca, porque um filho fica apaixonadíssimo, fica até doente para possuir a irmã. Depois que possui a própria irmã, ele tem uma repulsa maior do que ele tinha do que ele tinha de prazer por tê-la. E a gente percebe que isso é realmente algo espiritual, é algo maligno. E depois disso a gente vê o irmão mais velho que mata esse irmão. Depois nós vemos Salomão, que o pecado de Salomão foi o quê? Foi também a mesma coisa, ele se casou com 1000 mulheres, essas mulheres perverteram. Já começa logo no início, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, todas as que tinham vínculo com inclusive esse sacrifício que era feito de crianças. E a gente vai ver depois de um homem tão maravilhoso como Ezequias, um dos grandes restauradores, que o filho dele foi o pior filho, o pior rei que já ouvi Judá, Manassés. O que ele fez? Sacrificou filhos a Moloque, uma entidade moabita. Como fez também o rei Acaz, o pai de Ezequias. Então a gente começa a perceber o quê? Que não estou falando de paganismo, eu estou falando da palavra de Deus. Se eles se envolveram no paganismo, foi onde eles deram habilitação para que esses demônios, essas entidades se habilitassem e entrassem. Ok, chama Gemerson. Veja, acho que a gente precisa chegar aqui a um consenso, né? A um ponto de equilíbrio do tema do debate sobre maldição hereditária. Então a minha pergunta é: aqueles que estão em Cristo, o crente que está em Cristo, nasceu de novo de verdade. Eu não estou falando crente nominal, não estou falando de ímpio que está no mundo, porque quem está no mundo jaz no maligno. Novo nascimento. Novo nascimento de verdade. Gente que está realmente nascida de novo. Se essa pessoa, ela está debaixo de algum tipo de maldição que ela tenha que voltar no antepassado, pedir perdão, ou declarar, ou negar aquelas obras, aquelas alegações do passado, para quebrar um vínculo. Ela já está em Cristo, se ela tem que fazer alguma coisa, algum tipo de ritual. Então, esse é o ponto do programa. Tá. Não é sobre pessoas que desobedecem a Deus. Você defende, então, que não, essa pessoa não Evidentemente que não. Okay. Biblicamente falando, não. Por exemplo, a resposta ao que o bispo está fazendo, a história da família de Davi, é uma história de uma família disfuncional. Apesar de toda a virtude de Davi, apesar de uma herança espiritual que ele traz, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça, Jesus é chamado de filho de Davi. Agora, o erro dos seus filhos, dos seus netos, são consequências individuais de cada um. Agora, o mau exemplo de Davi, de ter cometido um pecado, talvez um dos mais graves da história de Israel, adultério seguido de assassinato, de trama, uma coisa horrível de se analisar biblicamente, que ficou conhecido no contexto de Israel. Os filhos, revoltados com essa situação histórica, familiar, se comportaram fora do comportamento dos pais. Porque veja, por exemplo, bispo, o que diz Ezequiel, que é uma bomba atômica, né? Tem duas passagens no Novo Testamento que destrói a teologia da maldição hereditária. Ezequiel 18 e João capítulo 9. São os dois textos que desfazem. Por favor. Ezequiel 18 diz assim: eis que todas as almas são minhas, o verso 4. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Eu não vou ler toda a passagem, quem quiser ler em casa, ajuda a entender o contexto. O versículo de número 14 diz assim: eis que... Olha que resposta a esse caso de Davi e os seus filhos. Eis que, se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisa semelhante, ou seja, ele não está obrigado a cometer, ele vai cometer se ele fizer um mau uso da sua liberdade,
ele vai ter que optar por pecar. Não é condicional, não é automático, não é hereditário. Ele ver o pecado dos seus pais e não cometer coisa semelhante. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Ou seja, esse texto está negando o que o senhor está dizendo. Não, desculpe. Ok, vamos lá. Sim, senhor. Está negando, está confirmando. Bispo, como é que o senhor entende então esse texto? Eu entendo esse texto da maneira que foi. Cada um vai dar conta do seu pecado. Mas o contexto que ele coloca, ele ignora o mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. Ele não permite que exista uma influência de demônios. A gente sabe que na palavra de Deus ela existe. E quando você dá habilitação, não é somente. Então, você fala sobre que a alma que pecar. Agora você ignora o tentador, você ignora que existem espíritos familiares. Isso é linguagem africana. Então vou ler na palavra de Deus. Esoterismo e animismo africano, não bíblico. Mas isso é cultura pagã, não é cultura bíblica. Ah, como? A cultura bíblica está citando um caso pagão, mas não que isso é ensinamento bíblico. Bispo, vamos lá. Terafim é uma entidade, um ídolo do lar maligno que, pelo fato deles habilitarem o mal através dos terafins, essa consequência veio. É muito fácil, você deve conhecer muito bem a história de Mica e o ídolo do lar. E você vê que o que foi potencializado ali não foi simplesmente um demônio. É algo que vai trazendo e ampliando uma maldição familiar, que vai atingir uma tribo inteira chamada Dan, que até hoje, Dan não tem participação no Apocalipse. Certo? Uhum. A única família, a única tribo que não tem participação é Dan. Onde foi colocado o tal do bezerro de ouro. A origem de tudo isso era simplesmente um dinheiro maldito que a mãe tinha amaldiçoado e o filho tinha roubado. O filho devolveu e ela, no conceito que ela achava que estava fazendo isso para Deus, ela faz um ídolo do lar, um terafim e uma imagem de escultura. E ali começa um processo de idolatria, achando que estavam fazendo para Deus, só que estavam habilitando demônios que vai levar à destruição 10 tribos de Israel. Bispo, eles serviam a Deus? Você está contando uma história, e eu posso contar 1000 outras histórias bíblicas de gente que não serve a Deus. Não. Por gentileza, conte uma história de um crente que serve a Deus. Uma história bíblica. Que serve a Deus e ele está debaixo de maldição, que ele tenha que quebrar a maldição. Por gentileza, tanto no Antigo quanto no Novo. Eu vou citar, você tem, por exemplo, a história da Raquel, né? Porque a Raquel furtou o ídolo um exemplo. do pai dela, que é o Labão. O Jacó não sabia. E ela morreu por causa disso na sequência, né? Então, de uma palavra ela de estava em Cristo. Ela, assim, claro que é uma língua, então a Raquel um problema temporal, uma das né? matriarcas, né? Mas ela estava fiel ao Senhor quando ela pratica um pecado como esse? Então, mas é que assim, você diz assim, cita alguém que é um servo de Deus, a Raquel. Ela não era quando ela pratica isso, ela está ali negando a fidelidade ao Senhor. É um desvio dela naquele momento, mas ela é uma serva de Deus, né, a Raquel. Ela é uma das matriarcas. Não. Abraão, Isaac e Jacó, a Raquel é a esposa amada de Jacó. Então, eu não estou falando que pessoas que são nascidas de novo não possam cometer pecados porque nós temos uma natureza pecaminosa. O que eu estou dizendo é o seguinte, qual é a culpa herdada, a hereditariedade desse pecado deixa eu ver se eu estou entendendo. A culpa foi que ela morreu debaixo de uma palavra. Você não está defendendo que a pessoa que nasce de novo é impecável, né? Você não está defendendo isso. Evidentemente que não. Okay. O que o bispo, porque se eu estou entendendo, o que o bispo está falando é que quando acontece esse desvio é sobre influência maligna. Mas e você está dizendo que é como que fala? Justiça de Deus pelo pecado. Você está defendendo que esse desvio de conduta, que é possível, que todo mundo entende que ninguém é perfeito, mas que esse desvio de conduta está na conta do livre-arbítrio. E ele entende que está na conta de uma influência maligna. Entendeu? Olha, nós temos uma natureza pecaminosa. Nós temos uma natureza pecaminosa que independe do diabo. O diabo não precisa nem me tentar e eu sou capaz de pecar, porque eu tenho uma inclinação ao pecado. Não, amém, perfeito. Que é o mundo, a carne. O mundo espiritual, maligno, ele potencializa. É evidente que o Satanás vai trazer para mim tentações da qual eu sou mais inclinado, pela minha natureza pecaminosa. Perfeito. Mas isso não tem a ver com hereditariedade de pecados de familiares anteriores. Isso é paganismo. É o que eu estou dizendo aqui, por exemplo, no texto de Ezequiel. A pessoa que gerar um filho, que veja todos os pecados, e ela vendo-os não cometer,
ele viverá em justiça diante de mim, diz o Senhor. Qual o problema Acabou, do não que eu tem tô maldição falando? hereditária se o pai pecou, se a mãe pecou. Aqui não está falando de maldição, está falando do pecado. Falando de pecado. Não está falando de maldição hereditária. Está, pastor. A Aqui lei... não está falando do pecado original, porque a alma que pecar, alguma alma que não peque, claro que ele não está falando de pecados pela natureza pecaminosa. Está falando de pecado herdado, que essa era a cultura que o judeu tinha bebido do paganismo. Então, todo caso em que há uma semelhança de pecado herdado, não é cultura judaica, é cultura pagã que está citada na Bíblia. O senhor tem que distinguir isso. Concordo que seja, porque mais uma vez eu vou falar, influência pagã, influência do diabo. Não adianta querer ignorar o tentador. Você querer ignorar o tentador, vou fazer uma pergunta para você. Por que Deus faz um sinal de proteção sobre Caim que mata o irmão que agradava a Deus? Me explica. Bem, primeiro que o sinal é de bênção, não é de maldição. Segundo, perfeito, é para que ímpios que não seguem ao Senhor, ou seja, Deus não protegeu Caim de Abel, da descendência de Abel. Não. Porque a descendência de Abel é uma descendência piedosa, não faz sentido. Pecado dele. Então ele está defendendo a vida de Caim de homens ímpios que já existiam naquela época. Não tem a ver com maldição. Como não? Me diz tanto que esse texto é problema para você. Não, porque pra mim, não. Os dois filhos de Adão são filhos depois da queda, e um é um servo de Deus porque faz opção por servir ao Senhor, e o outro faz uma opção por desobedecer ao Senhor e é uma descendência ímpia. Ou seja, não há uma força do pecado de Adão no sentido de fazer com que eles repitam o seu pecado. Então esse é um ponto central na discussão. Então assim, aqueles que estão em Cristo, trazendo agora para o Novo Testamento, que a gente tem muito mais luz no Novo Testamento do que no Antigo, aqueles que estão em Cristo, segundo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17, nova criatura é. As coisas velhas, o que é coisas velhas? As práticas, a maldição do pecado original. Você está falando. Tudo isso passou. O que essa pessoa precisa agora, estando em Cristo e com toda a sua vida regenerada, ela precisa agora desenvolver o caráter de Cristo, ela precisa do fruto do Espírito, ela precisa de uma mentalidade.